Olá, hoje eu vou falar sobre recrutamento e seleção. Vamos lá, me fizeram algumas perguntas e eu vou fazer as respostas dela aqui para vocês conseguirem acompanhar. Desafios encontrados na entrevista. Acontece às vezes que o candidato ele não lê o perfil da vaga e acaba mandando esse currículo e nós recebemos uma quantidade muito grande de currículos e fora de perfil, certo? E isso é um dos grandes desafios. Ou às vezes poucos currículos para uma determinada vaga que ela é muito específica. Então, são desafios, mas faz parte do nosso trabalho, nós temos que ter respeito com todos os candidatos sempre. Outra questão, o candidato, às vezes, ele erra o endereço, quando é entrevista presencial, não consegue achar o local, às vezes ele chega tão ansioso, já aconteceu um candidato que ele chegou tão ansioso na entrevista, que ele não conseguiu, ele chegou atrasado, ele explicou o que aconteceu, e ele não conseguia falar na entrevista. Eu fazia as perguntas, eu tive que buscar um copo d'água para ele se acalmar um pouco, para ele conseguir falar dele. E ele realmente era um cara assim que tinha um perfil muito interessante, mas o que eu vejo assim da nossa parte, nós temos que ter muita atenção à pessoa e propiciar um ambiente que seja agradável, que seja bom e que seja de respeito com esse candidato. Agora, o fato que mais me marcou foi um candidato que ele foi a pé até o local da entrevista e ele fez assim uma quilometragem muito alta para chegar porque ele não tinha condição de transporte. Quando ele começou a me contar a história dele, falar o que tinha acontecido, aquilo mexeu demais comigo. Inclusive ele falou assim, olha, eu vim sem comer nada, não tenho dinheiro nem para lanche, nem para comida. Aquilo me tocou enormemente, porque na minha vida eu nunca passei por essa situação de ter que andar, de ficar sem o transporte, de ficar sem alimentação. E o jeito dele, a forma dele me tocou muito, muito. Eu pedi ao gerente da loja que fizesse um lanche para ele e ele ficou muito agradecido mesmo. Ele disse assim, nossa, muito obrigado, não sei como agradecer isso que vocês estão fazendo por mim. Então, a partir daquele dia, eu fiquei tão tocada que eu falei, olha, todos os processos seletivos que eu fizer de agora em diante, eu vou fazer com muito mais atenção, com muito mais respeito ao candidato, porque nós precisamos da questão da empatia, entender o lado de lá, saber que tem um ser humano, quando for possível, não fazer entrevista presencial, fazer entrevista online, para que o candidato não gaste tempo, não gaste transporte indo até o local. Então, nós temos que trabalhar por um RH muito humanizado, certo? Depois, outra pergunta que me fizeram aqui. Deixa eu colocar aqui. Quais são as principais curiosidades que aconteceram durante as entrevistas? Candidato que às vezes diz assim, a pessoa chegou na entrevista já falando isso. Ah, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, eu tenho essa conduta, e eu sou uma pessoa que eu não fumo, que eu não bebo. E falou assim, isso muito categoricamente. E eu não tinha feito nenhuma pergunta sobre isso. Chegando ao final da entrevista, todos os candidatos, eles saíram, a primeira coisa quando ele fez ao sair foi acender um cigarro e fumar. Nossa, eu achei tão interessante por que na entrevista não foi perguntado aquilo e por que ele se comportou dessa forma. O que eu imagino, que ele estava tão ansioso para conseguir aquela vaga, que ele falou isso para não perder essa oportunidade. Isso não interfere, gente, no ambiente de trabalho não é isso que vai interferir, mas possivelmente alguém falou isso para ele, porque ele foi muito categórico na entrevista. Já aconteceu o candidato de ir com roupa extremamente curta, uma candidata, se ela foi com shorts assim minúsculo. E eu falei para ela, falei, olha, você veio uma entrevista de emprego, aqui é uma empresa que nós estamos fazendo a contratação, uma empresa bem formal. Ela falou assim, nossa, eu não sabia. Eu falei, olha, você pode vir com qualquer roupa que você se sentir à vontade, mas no momento de entrevista, qual que é a imagem que você quer passar para a empresa? Então, assim, ela realmente era uma moça muito nova e ela não tinha essa noção de adequação de uma roupa que poderia ir à entrevista. Uma outra curiosidade, teve uma moça que ela foi à entrevista e ela me falou assim, Cleia, eu sei que eu sou muito nova,
tá? Mas eu quero essa oportunidade porque eu quero ajudar minha família, eu quero fazer os meus estudos, eu sou uma pessoa extremamente responsável. Eu sei que às vezes a empresa tem medo de contratar pessoa muito nova, porque acha assim que às vezes a gente não vai ter certa maturidade para fazer o trabalho. Ela falou, eu tenho, pode me contratar, mas ela falou assim com uma seriedade, com uma desenvoltura, que ela colocou essa questão dela de idade, que eu achei assim, eu conversei daí com a proprietária e falei assim, olha, veio essa moça, tá? E ela não tem experiência, tinha outros candidatos com muito mais experiência, ela não tem nada de experiência na área. Vocês aceitam ensinar essa moça? E a dona gostou e ela começou a fazer o trabalho, ficou alguns anos trabalhando nessa empresa. Então, aquilo me impressionou bastante. E assim, a condução dela depois, pós-trabalho, também é uma condução muito adequada. Daí você diz assim, Cléber, mas uma pessoa de 18 não pode. Não é questão de que não pode ou que pode ser. A forma como ela se colocou na entrevista foi uma forma que ela me falou assim, olha, Cléber, eu tenho passado por várias entrevistas, as pessoas têm me falado isso, tá? As pessoas olham, assim, ela tinha um rostinho de menininha, assim, ela tinha um rostinho de 15 aninhos de idade, toda delicada. Ela falou assim, Cléia, eu sei assim que eu pareço muito nova, as pessoas olham para mim e não botam, sei lá, alguma coisa mais ou menos assim que ela falou, não botam muita fé em mim, tá? E realmente foi contratada e deu muito certo. Então, eu sempre digo assim, da nossa parte, nós temos que ter muita percepção do candidato, o que está acontecendo, humanidade, tá? Nós estamos trabalhando com uma empresa e nunca nós devemos perder essa nossa característica de humanidade. No geral, como os candidatos se comportam? O que eu percebo? Nas entrevistas presenciais, alguns candidatos eles ficam bastante tensos, ansiosos. Você vê a pessoa falando, você vê que a pessoa está com uma certa dificuldade de expressar tudo aquilo que ela pensa, que ela sente, de verbalizar. Isso é normal, tá? Ou algumas pessoas ficam tão ansiosas que elas acabam falando demais. Nas entrevistas online, também o processo é o mesmo. Ultimamente eu tenho preferido o processo online, tá? Eu tenho preferido demais, eu não tenho mais agendado o processo presencial. Por que eu tenho feito o processo online? Porque o candidato economiza transporte, o candidato economiza tempo, da minha parte também é muito mais rápido, eu consigo atender muito mais candidatos e é possível se fazer tudo aquilo sem precisar tirar a pessoa do local dela. Depois, se a pessoa está apta, aquele cargo, sim, ela é encaminhada para a empresa. Eu procuro fazer este modelo agora, tá? Quais indicadores são utilizados para medir as entrevistas? Eu tenho uma série de indicadores que eu coloco assim, qual o número de currículos que eu recebi para aquela vaga, quantos foram aprovados para a entrevista, quantos foram selecionados para a empresa, quanto tempo eu levei para fechar essa vaga. Então, esses indicadores, eles são importantes nós acompanharmos, porque a gente tem que ter uma métrica para saber os canais de comunicação, quais, por exemplo, se tem vaga que funciona mais divulgando no LinkedIn, tem vaga que funciona mais divulgando no Facebook, tem vaga que funciona mais em Cato, tem vaga que mais em site de emprego. Então, assim, tem vagas que elas funcionam melhor. Então, a gente tem que fazer esses indicadores para mensurar para a qualidade do nosso trabalho, de ganhar mais tempo. Entrevista por competências. Sim, eu faço. O que é entrevista por competências? É um formato maravilhoso, porque as perguntas, elas não agridem os candidatos. Por exemplo, assim, o que adianta eu chegar para o candidato e falar, escuta, me fale o seu pior defeito, me fale uma qualidade. Daqui 5 anos, onde você quer estar? Onde você quer estar? Esse tipo de pergunta deixa a pessoa no mal-estar, deixa a pessoa constrangida e não traz nenhum resultado. A pessoa vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Qual que é a entrevista por competências? O que é? Eu faço todo um mapeamento de quais são as principais competências para aquela função, aquela empresa, aquele líder, o que a empresa está pedindo. Dentro dessas competências, eu elaboro perguntas que sejam próprias para a pessoa conseguir fazer uma resposta que eu consiga visualizar aquilo que é possível. Por exemplo, se eu quiser uma pessoa
para o atendimento ao cliente, essa pessoa ela tem que ser uma pessoa extrovertida, simpática, ela tem que ter paciência com os clientes, ela tem que ser uma pessoa mais amistosa. Vamos supor que o perfil dessa empresa para o atendimento ao cliente seja este perfil, certo? Como que eu faria uma pergunta de seleção de competências? Eu faria uma pergunta da seguinte forma: me conte alguma vez que você teve que algum cliente ficou irritado. Como que você conduziu essa situação? Como que você fez para conduzir essa situação? Então, pela resposta do candidato, o que que eu faço a verificação? Qual foi a situação que aconteceu, como que a pessoa lidou com aquilo. E mesmo que a pessoa, na época, não tenha lidado bem com aquela situação, às vezes o candidato ele vai conversando, vai falando, ele diz assim, eu perdi a paciência, estourei com um cliente, já aconteceu em entrevista, a pessoa contar assim, os detalhes do que aconteceu. Daí eu pergunto, e hoje, o que que você faria? Olha, hoje eu faria completamente diferente, porque eu percebi que o atendimento ao cliente é dessa e dessa forma. Então, assim, o que que dá para perceber na entrevista de seleção de competências? Que a pessoa ela teve um amadurecimento. Não é se ela errou ou se ela acertou lá no passado, mas como que ela lida com isso? Como que ela lida com as situações de conflito, de estresse. Então, eu tenho toda uma série de perguntas de seleção por competências que elas vão levando aquilo que é necessário. Então, é um modelo interessante. Além de testes, além de outras ferramentas também que são utilizadas nesse processo. Quais são as questões éticas? Aquilo que eu havia falado. Muito respeito ao candidato, demais, demais, demais. Devolutiva para o processo seletivo. Se a pessoa participou de uma entrevista com você, ela merece sim um retorno dizendo, olha, encerramos as vagas, não vai continuar o processo. O que nós não conseguimos fazer é uma devolutiva explicando todos os motivos e fazendo todo um alinhamento com o candidato dos pontos que ele tem, pontos fortes, pontos de melhoria, é inviável, tá? Por exemplo, assim, eu fiz uma seleção que eu finalizei com 8 candidatos, certo? Entrevista mesmo com 8 candidatos. Se imagina o seguinte, se eu for fazer devolutiva para 8 candidatos, 1 hora de entrevista de devolutiva com cada um, você diz assim, mas Cléia, mas não precisa 1 hora para cada candidato. Veja uma coisa, gente, se eu falo para a pessoa assim, seguinte, você tem um aspecto comunicacional muito interessante, você é uma pessoa extremamente ativa, você é uma pessoa assim que mostrou extrema competência para o atendimento ao cliente. Mas você tem este ponto e este ponto, este ponto que você precisa de melhoria. A pessoa vai querer perguntar mais, ela vai querer saber, ela vai querer explicar. Na verdade, o que que as pessoas às vezes elas esperariam, né, de um pós-processo seletivo? É um processo de coach mesmo, de melhoria, de pontos. E às vezes não é nem isso. Às vezes a pessoa sai da entrevista sem saber o que aconteceu, o que que ela fez, e ela fica naquele desespero, será que eu falei demais? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Lógico, eu sempre passo um retorno para o candidato de alguns pontos relevantes. Olha, você foi bem na entrevista, você tem um ótimo currículo, mas neste momento agora a empresa ela optou por outro candidato, certo? O ideal seria que nós abríssemos tudo o que aconteceu do processo seletivo, seria o ideal. Mas isso é inviável, gente. Por questão de tempo, imagina o seguinte, cada processo seletivo que eu fecho 8 pessoas, 15 pessoas, se eu for dedicar a esse processo seletivo uma devolutiva completa, em termos de trabalho e gestão de horário, é extremamente complexo, certo? Então, por isso, agora o que eu digo? É importante sim fazer a devolutiva do encerramento do processo seletivo. Quais são as tecnologias usadas? Eu sempre digo assim, mais do que tecnologia, o que é importante é o lado de cá. Nós que estamos fazendo o processo seletivo de ter muito respeito com os candidatos. Às vezes, uma boa planilha de Excel te ajuda muito, colocar os dados dos candidatos, quem que veio, quantos vieram. Mas existem sistemas aí que são bem aprimorados que vale a pena as empresas investirem, certo? Então é isso. Você trabalha com recrutamento e seleção? Quer trabalhar nessa área? Tá, não tem aqui, mas eu vou falar que é importante. Sempre me pergunto assim, Cléia, quanto que é possível cobrar por um processo de recrutamento e seleção? Eu cobro 100% do primeiro salário do candidato.
Se eu fechar uma vaga de R$ 6.000, eu recebo R$ 6.000 por divulgar a vaga, análise de currículo, entrevista e encaminhar os candidatos até o fechamento da vaga. Então, 100% do primeiro salário do candidato é o que é cobrado para se fazer esse processo de recrutamento e seleção, é quanto o profissional de RH pode ganhar por um processo seletivo, certo? Então, deixe nos comentários se você trabalha na área, se você está iniciando, se tem mais alguma questão. Vamos conversar mais. Até!